Olá, sejam muito bem-vindos ao Contos da Carlota. Eu sou Carla Faquin e tenho 3 relatos para vocês hoje, ok? Solta a vinheta. Bom, enfim, como eu havia dito, eu tenho 3 relatos para contar. Relatos de quem? Meus relatos pessoais. Eu estava lá, eu fui testemunha ocular. E antes de eu contar qualquer relato por aqui, eu quero que você se inscreva no canal. Estamos começando agora. Dê aquele like maroto, maravilhoso, para ajudar o nosso canal. Ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais com outras pessoas que você sabe que gosta de uma boa história de sobrenatural. E isso que eu vou trazer para vocês, gente, é 100% verídico, tá? Eu estava lá, aconteceu comigo, ok? Bom, o primeiro relato, eu dei títulos às histórias, ok? A primeira história que eu vou contar para vocês aconteceu comigo há mais ou menos 7 meses atrás, mais ou menos. Eu ainda estava grávida, hoje meu bebê tem 5 para 6 meses, né? O Anthony, que qualquer dia desses eu vou mostrar ele para vocês conhecerem meu filhotão lindo, o Anthony. E na época eu estava grávida. E isso aconteceu no meu quarto, ok? Tem a minha cama de casal, eu durmo do lado esquerdo, meu marido do lado direito, olhando para a cama, de frente para a cama, né? Eu durmo deste lado e tem o criado mudo, ok? E ao lado do criado mudo tem uma porta-camarão. Essa porta-camarão, ela costuma ficar aberta para correr ar e tudo mais. Naquela madrugada estava fechada, por quê? Lembra-se, eu estava no final da minha gestação, então o quarto, né, no caso é uma porta que dava acesso a um outro quarto. E neste quarto é o quarto do meu bebê, então eu já estava com algumas coisas, o berço, se não me engano, estava desmontado, na época eu já tinha muitas coisinhas do meu bebê lá e eu não queria que os meus gatos, detalhe, tenho 5 gatos, eu não queria que os meus gatos entrasse lá e arranhasse ou estragasse alguma coisa, ainda mais, né? O bebê nem havia nascido, já iam estrear antes do bebê, né? Eu não queria. Então eu deixei a porta fechada naquela madrugada. Dormi, meu marido dormiu, tudo normal. Aí eu acordei e geralmente eu costumo dormir de bruços, mesmo no final da gravidez, com aquele barrigão, eu conseguia dormir de bruços. Eu acho mais confortável para mim dormir de bruços. Tem quem não gosta, tem quem goste, eu gosto. Quando eu acordei, eu tive a sensação de estar sendo observada. Tenho certeza que quem está assistindo, muita gente aí já aconteceu a mesma coisa, você ter aquela sensação de estar sendo observada. E eu estava com essa sensação de estar sendo observada. Meu marido estava dormindo, roncando, para variar, né? E aí eu olho para o lado, né? Eu estava dormindo assim. Aí quando eu abro o olho, eu olho assim para o lado, porque a sensação vinha deste lado, do lado da porta. E eu olho para a porta, porque, né, virando assim, automaticamente eu vou ver a porta, já logo de cara, né? Tinha um ser. Gente, eu já tinha visto muitas outras coisas que depois eu vou relatar para vocês. Mas assim, um ser fantasmagórico, vamos dizer assim, uma alma penada, vamos dizer dessa forma, eu nunca havia visto. Eu já tinha visto outras coisas. Mas uma pessoa, um ser, não. E era nítido que era um homem. Um homem de seus 30 e poucos anos, branco, aliás, tudo nele era branco. Ele tinha uma vestimenta branca, não me pergunte o que era, se era uma túnica, se era uma camisa, eu não me recordo, foi tudo muito rápido. Mas eu me recordo que ele era todo branco, aparentemente uns 30 e poucos anos, e usava um chapéu. Não era chapéu de cowboy, não era chapéu de palha, não era boné, não era uma boina, como estou usando aqui, né? Não. Era um chapéu assim com uma aba redonda, mais ou menos para vocês terem uma noção. O Almir, acho que é Almir Sater, o nome dele, que toca violão, que canta algumas modas de viola e tudo mais. Acho que ele é do Mato Grosso, Pantanal, daquela região do Pantanal. Mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos aquele estilo de chapéu. Não era exatamente aquele, mas mais ou menos para você ter uma noção. E não bastando isso, não somente isso, esse ser, de repente eu vi, tinha uma espécie, as meninas vão entender do que eu estou falando, uma espécie de echarpe. É um tecido assim, como se fosse um voal, e ficava do lado dele assim, ó. Tinham 2 assim,
4 no total, né? 2 aqui, 2 aqui. E ficava assim, ó, nesse movimento, como se tivesse um ventilador na frente dele. Só que detalhe, cabelo não se movia, chapéu não se movia, né? A aba não se movia. A única coisa que se movia nele era do lado, uma espécie de paninho que ficava assim, flutuando, sabe? Como se tivesse um ventilador. Gente, que coisa mais estranha. Mais estranha. Sinceramente, se alguém me contasse, eu ia falar, nossa, essa pessoa tá com uma imaginação muito criativa, tá assistindo muito filme de terror, tá assistindo muito seriado, muito sei lá o quê. Gente, isso aconteceu comigo. É assim, e foi tudo muito rápido. Porque da mesma maneira que eu tive aquela sensação que estava sendo observada, que eu olhei para o lado, ele estava olhando para mim, quando ele percebeu que eu estava olhando para ele, isso foi tudo fração de segundos. Ele foi para trás, ele deu ré. Lembra que eu falei que a porta estava fechada? Pois bem, ele adentrou ao quarto do meu filho com a porta fechada, ele atravessou a porta de costas, ele não deu as costas para mim e foi de frente, ele foi dando ré, foi entrando dentro da porta e sumiu, assim. Aí eu acordei meu marido, Cleiton, tem um homem aqui na nossa casa. Ele, mulher, vai dormir, ele morrendo de sono. Você tá sonhando. Eu não tô sonhando. Tem um homem no nosso quarto. Ele vai dormir. E virou pro lado e voltou a roncar, voltou a dormir. Gente, eu demorei para voltar a dormir. Eu voltei a dormir, mas eu demorei. Que experiência sobrenatural. Imagina você tá no seu quarto, sozinho, ou com seu esposo, ou sei lá com quem, com o irmão, enfim, não importa. E de repente você dá de cara com uma pessoa de chapéu. Ainda meu marido fala, você sonhou, você imaginou. Eu falei para ele assim, como é mais fácil imaginar um fantasma, vamos denominar fantasma, um fantasma, uma alma penada, com as chuquinhas da Xuxa, cantando Hilari Hilariê, do que eu ver um fantasma de chapéu, ainda mais um chapéu, mais ou menos aquela aba redonda, tipo... Eu não assisti nenhum filme com esse tipo de coisa, nem um seriado, novela, nada. Para dizer assim, eu fiquei assistindo televisão, aquilo entrou na mente, no subconsciente, e eu imaginei aquilo. Não, gente, e outra, eu estava acordada, porque meu marido falou assim, você sonhou. Eu não sonhei, eu estava dormindo, eu estava tendo um outro sonho, não lembro qual, mas não tinha nada a ver. Acordei, virei para o lado e vi aquele ser na frente da porta. E ele deu ré ainda e adentrou ao quarto pela porta fechada. Que nem a gente ouve histórias ou vê filmes tal, que o fantasma atravessou a porta, o fantasma atravessou a parede. Gente, literalmente aquilo. Enfim, foi o que aconteceu comigo. Segundo relato... Tá? O segundo relato aconteceu no mesmo quarto, só que muito tempo antes. Estou casada há 5 anos e meio, é exatamente 5 anos e meio. Outubro completo 6 anos de casada. Pois bem, eu morei na casa ao lado mais ou menos 2 anos e meio. 2 anos e meio mais ou menos. Então, quando eu vim para esta casa... no começo eu estranhei um pouco, tal, né? Porque a gente está acostumado com um tipo de casa, e de repente você vai para uma outra casa. Quem já se mudou várias vezes ou algumas vezes sabe do que eu estou falando, né? Mudanças, né? Você está se adaptando ainda ao ambiente e tudo mais. E aí tudo bem. E isso acho que deveria ter 1 mês ou 2 que eu estava nessa casa. E eu estava novamente no quarto, dormindo, só que dessa vez não foi de madrugada, já foi de manhã, mais ou menos 8h30, 9 horas da manhã. Meu esposo já tinha ido trabalhar, meu marido já tinha ido trabalhar, e eu estava sozinha na cama. E, como eu havia dito antes, no relato anterior, eu tenho 5 gatos. A mais velha se chama Mia, ela é toda rajadinha, eu vou deixar a imagem dela para vocês verem, ela é toda rajadinha, né? Eu não tenho nenhum gato de raça, são todos vira-latinhas que eu encontrei na rua e adotei, são meus bebês. Aí ela estava na minha cama, não me recordo se tinha outro gato, acho que não tinha nenhum outro gato, eu lembraria. E eu acordei, só que em vez de eu olhar para o lado da porta, camarão, que eu vi toda aquela coisa, né? Não, eu olhei para o lado onde meu marido dorme, porque eu tive a sensação de estar sendo observada novamente. Quando eu viro para o lado, estava minha gata.
mas não era ela com uma feição normal, que todos os dias eu vejo ela. Ela estava com uma bocarra, sem brincadeira, gente. Olha, Deus me livre, eu não quero ver essa cena na minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais. A boca dela era enorme e vinha até a orelha, sabe que as orelhas dos gatos ficam pra cima. A boca dela era enorme, tipo como se fosse aquele sorriso, tipo aquele gato da Alice no País das Maravilhas, que tem aquela bocarra enorme. Pois bem, aquela bocona, aquele sorriso estranho, né, enorme, e milhares de dentes pontiagudos, assim, um encaixando no outro, assim, mais ou menos assim, como se fossem dentes. Mas, gente, eram milhares, e pontiagudos, totalmente pontiagudos, sabe, sim, fechados, e ela tava, sabe, olhando pra mim. Eu olhei pra ela, e novamente eu tava dormindo de bruços e tal, e eu acordei. E olhei pra ela, eu acordei, gente. Eu já tive sensações de estar meio dormindo, meio acordada. Não era aquela sensação de meio dormindo, meio acordada e nem estar dormindo, né? Porque você está dormindo, uma hora você vai acordar e você vai perceber que você estava dormindo. Não era isso, eu havia acabado de acordar. Levantei meu corpo, vi ela naquele estado, aquela boca esquisita, aqueles milhares de dentes pontiagudos olhando pra mim com aqueles dentes assim. Aí eu levei aquele susto, óbvio, né? Quem não vai levar um susto vendo a sua gata, que você vê todos os dias, cuida todos os dias, ela é bravinha tudo, mas ela é carinhosa, ela é bravinha, mas é carinhosa. E de repente, sinto aquele medo, aquele susto, eu aperto os olhos, abro novamente e aí ela voltou normal. Ela voltou normal, gente, sem brincadeira. Eu fiquei morrendo de medo daquela gata o dia inteiro, Deus me livre, eu fiquei com muito medo daquela gata. Muito medo mesmo. Ai, credo, não desejo isso pra ninguém. Ah, detalhe, tá? Muito tempo depois, eu tenho uma sobrinha, ela já tem quase 4 anos, ela vai completar 4 anos agora, dia 8 de maio, e ela, assim, a gente tinha uma coisa, não foi nem eu que criei isso, acho que foi minha cunhada ou a mãe dela, não sei, que falou assim, olha, se você não completou da comidinha, se você não obedeceu ao papai, a Hello Kitty do mal vai te pegar, ou a Hello Kitty do mal vai vir falar com você, alguma coisa assim referente à Hello Kitty do mal. Ela ama a Hello Kitty. Hello Kitty é um dos desenhos prediletos dela, ela tem bolsinha da Hello Kitty, roupa da Hello Kitty, sapato da Hello Kitty, então ela gosta muito da Hello Kitty. E tem um tal personagem de Hello Kitty chamada Hello Kitty do mal. Eu nem sabia que existia essa tal de Hello Kitty do mal. E aí outro dia ela falou, tio, eu vi a Hello Kitty do mal, ela é muito feia, eu fiquei com medo, não sei o que. E eu fui ver no celular, fui procurar no celular, o que era essa personagem chamada Hello Kitty do mal? Meu Deus, quando eu vi a imagem. Gente, era a mesma imagem, igual da minha gata, aquela bocarra, a Hello Kitty, tá? É a Hello Kitty normal. Só que a Hello Kitty, lembra-se, a Hello Kitty não tem boca. Ela não tem boca. A Hello Kitty do mal, ao contrário da Hello Kitty convencional, né, original, vamos dizer assim, ela tem uma bocarra enorme, com aqueles montes de dente pontiagudo. Quando eu vi a imagem no Google Imagens, eu falei, gente, eu não acredito. Era mesmo, eu falei, gente, a minha gata era a Hello Kitty do mal aquele dia, eu nem sabia. Então, assim, idêntico, se você procurar na internet Hello Kitty do mal, eu vou tentar colocar aqui a imagem para vocês verem. É de arrepiar os cabelos. Imagina, você tá vendo um desenho que já dá aquela coisinha, né? Ai, credo. Agora você imagina ver aquilo ao vivo e a cores. E aí eu apertei os olhos e quando eu voltei, ela estava normal. Enfim. Terceiro e último relato. Uma notícia divina. Bom, eu falei pra vocês que eu tenho um bebê agora de 5 para 6 meses. Dia 28 agora o Anthony completa mais um mesinho aí de vida, né? 6 meses aí. Ai, minha fofurica. Tá mostrando aqui as imagens dele para vocês verem. Olha que coisa mais gostosa de mamãe. E aí, bem antes de engravidar, eu engravidei dele no final de janeiro, iniciozinho de fevereiro, entre o final de janeiro, última semana de janeiro e a primeira semana de fevereiro, né? Que eu engravidei dele do ano de 2020, né? Porém, um ano antes, 2019, lá
para mais ou menos agosto, final de agosto, mais ou menos final de agosto, meio de agosto para o final de agosto. Eu estava para entrar numa empresa, né? E isso era tarde, tá, gente? Acordadíssima, não estava dormindo, né? Enfim, desses outros 2 relatos, eu estava dormindo quando acordei. Esse outro não, era tarde, era entre 2, 3 da tarde, não muito antes disso, não muito depois disso, tá? Entre 2 e 3 da tarde. Eu estava com o celular porque eu estava falando com a minha futura chefe, né, no caso. E aí, né, conversando com ela, mandando, enviando mensagens e tal, eu sento nos pés da minha cama, nos pés da cama. E tô lá enviando mensagens e tal, lendo as mensagens que ela tinha me enviado, tal. Enfim, ela não estava, naquela ocasião, naquele momento, ela não estava online, então eu estava enviando algumas imagens, algumas sugestões tal para a empresa dela, né? E aí, de repente, gente, isso nunca havia acontecido comigo. Nunca. Foi a primeira e também a última. Não sei se eu vou ter alguma coisa parecida com isso daqui uns anos, daqui uns tempos, eu não sei. Eu só sei que isso aconteceu comigo uma única vez. Aliás, tudo que eu tô relatando pra vocês, gente, aconteceu comigo uma única vez. Nunca mais, ok? Ok, voltando. Eu estava sentada na cama, com o celular na mão lá, tal, enviando mensagens pra ela, imagens, um monte de coisa. Porque ela estava montando lá o espaço, tá? Que era, no caso, um salão de beleza. E ela ia montar do zero, né? Com cadeiras, lavatórios, espelho, carrinho de manicure, enfim, tudo mais. E eu mandando as ideias para ela, tal, sugestão de nomes para a empresa, começando do zero. E de repente, é como se eu estivesse sonhando acordada. Eu não sei explicar para vocês a sensação, não sei se posso chamar de visão, tá? Porque eu já tive visão, uma hora eu vou estar relatando isso para vocês, eu já tive visão. A visão você tá acordada, para quem nunca teve, para quem teve, já teve, sabe do que eu tô falando. Quem não teve, é uma experiência muito diferente. Você olha, seja um ambiente ou seja um objeto que está sendo mostrado para você, a visão é o seguinte, você está vendo aquilo e em volta daquilo que está sendo mostrado para você tem uma espécie de névoa em volta. Então você sabe que aquilo você não está vendo, que nem eu estou vendo olhando para a câmera, olhando para a luz, olhando para os objetos aqui em volta de mim. Não é assim. Você está vendo, é visível, só que tem uma névoa em volta. Então você já sabe, estou tendo uma visão, né? Não foi isso que aconteceu. Eu não estava tendo uma visão que tinha uma névoa em volta, não era nada disso. É como se algo fosse projetado dentro da minha mente. Então ali, eu estava com o celular, esquece, já estava em outro local. Eu estava num ambiente que eu estava de pé, era eu mesma, estava de pé, olhando à frente numa distância de mais ou menos uns 5 metros ou 6 metros, alguma coisa mais ou menos assim. Eu me via. Eu, Carla, via outra Carla de pé. Na época, quando eu tive essa visão, meu cabelo estava bem curtinho, era um chanelzinho aqui na altura do queixo, bico, né? Hoje meu cabelo já está maior. Vamos colocar a visão? Nessa visão, meu cabelo estava um pouquinho maior do que está agora e meu cabelo está tingido com, pigmento preto. Ele estava, na visão, vamos chamar assim, ele estava natural, castanho, escuro, natural, ok? Eu de pé, me vendo de pé, ao meu lado estava o meu marido, o Cleiton, e eu segurava em meu braço, neste braço esquerdo, eu segurava uma criança, um menino de mais ou menos 1 ano de idade, um pouquinho menos, um pouquinho mais ou. Pele bem branca, cabelos raiz lisa, levemente ondulada, com as pontas levemente cacheadas, como é o estilo do cabelo do meu marido. Tinha os olhos meio puxadinho, né? Não consegui observar ali naquele momento, porque também foi tudo muito rápido, a cor dos olhos, né? Os meus são bem claros, o meu marido é castanho bem escuro, né? Enfim, eu sei que eu vi aquela criança, me vi, meu cabelo natural abaixo do ombro, vi meu marido e vi aquela criança. E eu fiquei assim, tão curiosa para ver aquele rostinho mais de perto, que aquela criança deu um zoom, gente, mas não veio eu,
o meu marido e a criança não, veio só a criança no zoom, assim. Ela veio bem pertinho e eu consegui ver com mais detalhes o cabelo, a pele, os olhos, né? Usava uma camisetinha, uns shortinhos. Não me recordo se estava usando um calçado, se estava descalça, eu não me recordo, né? E eu me lembro que o cabelo era bem escuro. Aí, isso no ano passado. E eu vinha orando, né? Eu vinha orando, vinha pedindo a Deus, meu Deus, será que... Né? Eu agora estou com 37, na época 36 anos, né? 37 2021, 2020 36, eu estava com 35 para 36 anos. E aí eu perguntando para o Senhor, né? É porque a gente pensa em 2019 como se fosse ano passado. Não, 2019 é ano retrasado, né? A gente ainda... Eu não consegui me acostumar ainda com 2021. Enfim, quando tiver em dezembro eu me acostumo. Quando tiver para mudar para 2022. E aí foi assim. Aí eu voltei, gente. Aí eu voltei, fiz assim, voltei, sabe? E continuava sentada ali na cama. De dia e tudo mais. E eu falei, nossa... Meu Deus, eu vou ter um filho e vai ser homem. E aí, quando foi no final do ano, né? Quando foi em setembro, o avô do meu marido veio a falecer, o senhor Antônio. E aí, no dia do velório, o meu marido disse assim, amor, porque quando a gente chegou no velório, a gente era uma das primeiras pessoas, né? A chegar ali no velório, foi na igreja. E aí ele falou assim, eu não quis me aproximar do caixão, por enquanto eu ia depois, eu fiquei sentadinha, aí meu marido, a minha sogra, né, meu cunhado, algumas pessoas estavam ali, olhando para ele, chorando, né, sentindo saudades do vozinho, né, e ele estava ali, eu sentei, meu marido daqui a pouco chega, senta ao meu lado e fala, amor, se a gente tiver um menino, e eu sabia que a gente ia ter um menino, eu tinha essa certeza plena, né? Aí meu marido falou assim, se a gente tiver um menino, quando você engravidar e tudo mais, o que você acha da gente chamá-lo de Anthony, em homenagem ao meu avô? Eu parei para pensar, falei, nossa, Anthony, que nome forte, bonito e diferente. Por exemplo, Enzo. É um nome lindo, Enzo. Só que é um nome que, nossa, tem mais Enzo nesse mundo que chuchu na cerca do vizinho. Muitos Enzos que tem por aí, então não é um nome, e Anthony não é um nome tão comum. Eu ouço, ai, meu filho chama Anthony, ai, o filho da minha vizinha chama Anthony, mas assim, não é tão comum, né? Tá ficando mais comum hoje em dia, mas não é tão comum. E eu amei a ideia dele em homenagem ao avô dele. E engraçado que o avô dele faleceu na segunda-feira, foi velado na madrugada de segunda para terça e foi enterrado na terça à tarde, acho que 3 da tarde ele foi enterrado, acho, tá? Posso estar falando bobagem, mas à tarde, se eu não me engano, ele foi enterrado. Uma semana certinho depois, na outra segunda-feira, falece o pastor dos meus pais, que também se chamava Antônio, que era uma pessoa que eu tinha assim um amor muito grande, era um pastor maravilhoso, sim, zeloso, amoroso, ia na casa dos irmãos, era muito amoroso, muito, não tinha quem não gostasse desse homem. Não, sabe aquela pessoa assim, que não tem quem não goste? Quando ele ficou internado, a igreja inteira, muitos parentes, muita gente foi visitá-lo, não podia entrar, mas ficaram do lado de fora fazendo preces, oração, clamando ao Senhor, sabe? Orando, louvando a Deus. Então foi muito lindo, muito marcante para os funcionários do hospital, né? Ele ficou internado no hospital Iocuné e foi marcante. E aí, uma semana depois ele veio a falecer. Eu falei, meu Deus, tá selando, tem que ser Anthony. Porque faleceu o avô dele, chamava Antônio, uma pessoa 1000, nota 10 mil. Enfim, não tem nota suficiente para o avô do meu marido. Nota 1 milhão, 1000, 10 mil, enfim. Falece o pastor dos meus pais, que era outra pessoa maravilhosa. Confirmou o nome do meu filho. Isso para mim foi motivo de muita alegria, no sentido de, poxa, eles fazem falta, vão fazer muita falta, fazem falta até hoje, mas o meu filho vai ser a prova de que eu estar honrando essas duas pessoas que, claro que o pastor dos meus pais, eu conheci ele há uns 2 anos, e o avôzinho eu já conhecia há quase 10 anos, né? Então tem uma diferença, mas são pessoas que de cara eu já gostei, eram pessoas extremamente agradáveis, bondosas, servos de Deus, então assim, pessoas íntegras,
pessoas honestas, trabalhadoras, e fiz questão de homenagear o meu filho com esse nome incrível, Anthony, não é Antônio, mas era uma versão mais americanizada, né? Mais très chique. E aí ficou esse nome lindo, meu filho lindo, com um nome lindo, tudo combinando, tudo ornando, ficou tudo maravilhoso. Gente, um beijo no coração de vocês, não, esse vídeo vai ficar muito longo, muito extenso, eu não quero, tá bom? Lembrando, deixe seu like, se inscreva no canal, por favor, ajude a Carlota aqui, ó. Um beijo no coração de vocês e bye!